Você que é profissional da saúde, médico, farmacêutico, enfermeiro ou psicólogo, essa é a nossa segunda aula sobre fármacos antipsicóticos. Hoje a gente vai falar sobre os antipsicóticos de segunda geração, ou aqueles antipsicóticos chamados atípicos. Na aula passada, se você acompanhou, a gente falou sobre os fármacos de primeira geração, ou os chamados fármacos típicos, que eram aqueles fármacos que interagiam com os receptores dopaminérgicos do tipo D2. Esses fármacos, embora eles controlassem muito bem os sintomas positivos da esquizofrenia, ou seja, alucinações e delírios, eles ocasionavam problemas motores que desagradavam e comprometiam muito a qualidade do tratamento e a qualidade de vida desses pacientes. Pois bem, surgiram então os fármacos de segunda geração, que conseguiram dar uma estabilidade para esse sistema através de um bloqueio no sistema da serotonina. A gente explicou também que a teoria inicial para explicar a esquizofrenia foi a teoria que dizia que era um aumento dos níveis de dopamina que se relacionava aos sintomas desse paciente. Porém, se descobriu que controlando os níveis de serotonina em outra região do sistema nervoso central, você conseguia fazer um contrabalanço desses níveis de dopamina em regiões que não precisavam ter essa dopamina bloqueada. Como é que é isso? Eu vou explicar. Parece complicado, mas a gente explica. Existem duas regiões ali que estão interligadas ou interrelacionadas quando você faz o bloqueio dos receptores da dopamina. Na verdade, o fármaco ele não consegue ter essa distinção de bloquear receptor de dopamina só numa região do sistema nervoso central. Ele acaba bloqueando por completo. E ao bloquear por completo, ele acaba exercendo o seu efeito benéfico e o seu efeito maléfico, ou gerando as suas reações adversas. É justamente isso que aqueles fármacos de primeira geração faziam. Eles bloqueavam os receptores D2 na região mesolímbica, que é onde de fato eles precisavam bloquear para controlar os sintomas positivos, alucinações e delírios, mas eles também bloqueavam esses receptores na região nigroestriatal, que é onde eles não tinham que bloquear. E o que é que acontecia? Eles causavam problemas relacionados aos movimentos, parkinsonismo, cinesia tardia e toda aquela complicação que a gente explicou. O que é que acontece? Quando você bloqueia os receptores 5-HT2A, que são receptores de serotonina, você faz com que haja uma liberação de dopamina nessa região nigroestriatal, ou seja, um chamado corte de freio. A dopamina que está freada para ser liberada na região nigroestriatal, ela passa a ser liberada. E aí qual é o resultado disso? Você tem os receptores D2 da mesolímbica bloqueados e você tem uma liberação de dopamina na região nigroestriatal. Logo, os sintomas positivos da esquizofrenia estão controlados, porque a mesolímbica está controlada e os sintomas motores, eles não são afetados. Por quê? Porque você está ofertando dopamina para a região nigroestriatal. Quem é que faz isso? Justamente os fármacos de segunda geração, que foram desenvolvidos a partir da clozapina. Então, clozapina, olanzapina, quetiapina são fármacos de segunda geração. Outros exemplos, risperidona, ziprasidona, também são fármacos de segunda geração. Então, todos eles vão atuar dessa forma. Ótimo, ótimo. Porém, nem tudo é tão ótimo assim. Esses fármacos, eles causam um problema que deve ser olhado com bastante cuidado.
que se chama risco cardiometabólico. Embora eles tenham essa característica muito positiva em relação aos movimentos, eles causam um importante ganho de peso nos pacientes. Por quê? Porque eles causam fome, aumento do apetite, e com esse aumento do apetite, aumento de níveis de lipídios plasmáticos, aumento de peso, aumento de utilização de insulina, sobrecarga pancreática, desenvolvimento de diabetes do tipo 2, e tudo isso leva o paciente a um risco cardiometabólico. Então é preciso olhar com bastante cuidado para o paciente que está fazendo uso de fármacos antipsicóticos de segunda geração para que ele não desenvolva o risco cardiometabólico. Lógico, indicando atividades físicas, controle alimentar e tudo mais. Então, essa foi a evolução dos fármacos antipsicóticos, da primeira para a segunda geração. Vamos relembrar? Primeira geração, aqueles que surgiram e bloqueavam só receptores do tipo D2, de dopamina. Bloqueavam muito bem sintomas positivos, mas causavam sintomas motores muito expressivos. 2 exemplos principais, clorpromazina e haloperidol. Fármacos de segunda geração, aqueles que bloqueavam os receptores D2, mas também bloqueavam os receptores da serotonina do tipo 5-HT2A. O que é que eles faziam? Forneciam um contrabalanço através do bloqueio da serotonina, aumentando a liberação de dopamina na região nigroestriatal. Exemplo, clozapina, olanzapina, risperidona, ziprasidona. Problema deles, risco cardiometabólico. Mas não acabou ainda. A ciência para os fármacos usados na esquizofrenia evoluiu ainda mais. E nós vamos falar na próxima aula sobre os antipsicóticos de terceira geração. Alguns autores usam o termo novos antipsicóticos. Chamem como quiser, são fármacos que trouxeram também muitos avanços para esses pacientes. Então, na próxima aula, fármacos antipsicóticos de terceira geração ou novos antipsicóticos.